Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, onde aqui nós estamos nessa jornada pela terceira parte, ou terceiro livro da Divina Comédia de Dante Alighieri, que se intitula Paraíso. E como vocês viram, nós estamos aqui em novo formato, né? Nós estamos como quase um videocast, né? Um podcast, digamos assim, para você ouvir. Por quê? Eu já expliquei no outro vídeo, né? Eu tô com alguns probleminhas de equipamento e tudo mais, então, como promessa é dívida, eu prometi trazer, então, essa parte, esse livro, né? Que é o Paraíso, que é tão especial, mas também tão complexo, a parte mais complexa de toda a obra. Então, para cumprir, né, o meu dever aqui com vocês, eu estou aqui trazendo nesse novo formato. E também acho que é uma boa, porque assim vocês focam mais no conteúdo, tá bom? Então, espero que vocês gostem e que vocês possam aproveitar, né, desse conteúdo que é tão maravilhoso. Então, hoje nós estamos no canto 6 do Paraíso de Dante Alighieri, né, que faz parte da terceira e última parte da Divina Comédia. Né, essa jornada desse poeta italiano através do paraíso. Ele já passou pelo inferno, pelo purgatório e agora está no segundo nível, ou na segunda hierarquia, ou no segundo grau de beatitude aqui no céu, no paraíso. E eu já expliquei para você, a Beatriz já explicou para vocês aqui também, né, sobre o porquê que é todo organizado o céu nessa forma, né? Então, para que a gente possa entender melhor, explicar o inexplicável. Nesse canto específico, Dante está aqui no céu do planeta de Mercúrio, onde então ele encontra um espírito, e esse espírito é de Justiniano. O nome diz muito a ver daquilo que ele retrata aqui nesse canto e também do que ele fez na Terra, tá? O imperador romano. Então, como sempre, trago aqui a introdução do canto, todo o simbolismo, significado que está aqui por trás e escondido nas entrelinhas. Porque a obra de Dante é rica em simbolismo, referência histórica e teológica. E é uma análise, e para ela é necessário uma análise mais profunda, né? Para que a gente possa entender e para que nos seja revelado realmente as camadas adicionais de significados que estão escondidos ali. E entender realmente aquilo que Dante quer explicar, quer expressar na sua obra. Então, se a gente tiver interesse em estudar mais a obra da Divina Comédia, é preciso realmente um estudo, análises acadêmicas, aprofundamento da obra, né, outras edições comentadas por estudiosos e pesquisadores, né, que dominam o assunto da Divina Comédia. Ok? Eu trago aqui um pouco daquilo que eu entendi, que eu aprendi, que eu estudei e partilho aqui para vocês, para que você possa, então, quando ler a obra, né, extrair toda a riqueza, todo o conhecimento, todo o entendimento dessa obra maravilhosa e magnífica. Ok? Então vamos lá para a introdução do canto 6. Diz assim a introdução. A alma do imperador Justiniano fala ao poeta, narra-lhe a história do império, de Enéas a César, a Tibério, a Tito, a Carlos Magno, para mostrar-lhe a santidade da autoridade imperial. Diz-lhe que no céu de Mercúrio estão os espíritos daqueles que se esforçaram para conseguir fama imortal. Discorre-lhe acerca de Romeu, que administrou a corte de Raimundo Berenguer, conde de Provença. E assim começa o canto, ok? O canto começa com Dante descrevendo a aparência das almas no céu de Mercúrio, que aparecem como faíscas brilhantes em movimento constante. Então, o segundo nível, a segunda hierarquia, ou o segundo grau de beatitude aqui no céu, digamos assim, de acordo com aquilo que fomos aqui na Terra, está destinado ao céu de Mercúrio. O primeiro era o céu da Lua, ok? Então, aqui está destinado para as pessoas que o próprio Justiniano explica. Ele fala assim, ó, essa pequena estrela onde estamos é a casa dos bons espíritos que foram ativos em suas boas ações e que buscavam fama e sucesso. Então, essa estrela aqui está destinada aos líderes que foram justos e bons em suas ações e que também buscavam a fama eterna. Dante vê dessas almas se aproximar um
e reconhece que é o espírito de Justiniano porque ele se apresenta. O imperador romano que governou no século VI. Justiniano fala sobre a sua vida na Terra e como ele buscou justiça e unidade para o Império Romano. Justiniano também fala sobre a história do Império Romano e a sua importância na disseminação da lei e da ordem. Ele menciona vários líderes, em um evento atrás do outro ali, históricos que moldaram o destino do Império. Ele também discute a relação entre a autoridade secular e a autoridade religiosa, enfatizando que a importância de ambos para que os reinos trabalhem juntos em harmonia. E ele menciona brevemente o papel do Papa como autoridade máxima da Igreja Católica e a sua ligação com o poder terreno. É aquele negócio, que ligares no céu será ligado na terra, né? Que ligares na terra será ligado no céu. Explica também que a sua alma está no céu de Mercúrio devido ao seu compromisso com a justiça e a busca do bem comum, né? A busca do bem comum durante o seu tempo na Terra. E no final, ele simplesmente desaparece, né? E Dante continua a sua jornada. Então, basicamente, ele começa o canto falando sobre Constantino. Ele fala, depois que Constantino levou a águia contra o curso do céu a repousar no extremo da Europa e lá governar o mundo. Aqui ele está dizendo que depois que Constantino transferiu o Império de Roma para Bizâncio, ok? Aí ele fala, na vida eu fui César, que ele foi o imperador. Aqui continua o Justiniano, ele fala. Pela inspiração divina, removidas as leis romanas, o supérfluo e o vão. Olha só que legal. E antes de assumir essa tarefa, eu acreditava que Cristo só tinha uma natureza, ou seja, só o homem, né? Só a natureza humana. Então, Justiniano, imperador romano e grande legislador, que reinou 200 anos depois de Constantino, ele acreditava na doutrina do Eutíquio, segundo o qual Cristo tinha só a natureza humana. Aí, por causa do santo, o Papa Agábito, não sei se é Agábito ou Agabito, não sei como que diz esse nome, esse Papa, ele diz assim que foi o sumo pastor da igreja que revelou a fé verdadeira com suas palavras. E eu acreditei no que sabia pela fé e agora vejo claramente, como tu vês, que todas as contradições são falsas e verdadeiras. E quando aceitei a Santa Igreja, Deus, na sua graça, me inspirou na alta tarefa a qual dediquei todas as minhas forças. Ele diz assim, o acreditar em Jesus como simplesmente homem já me satisfazia. Santo Agápito, que foi sumo pastor da igreja, me revelou a fé verdadeira com suas palavras. E aqui eu lembro lá no versículo da Bíblia que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto que é importante a gente anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, né? Aí ele continua dizendo assim, ao Belisário dei minhas armas, cuja mão direita foi guiada pelo céu, e que para mim serviu de sinal para que eu me mantivesse afastado da terra. O Belisário foi grande capitão que combateu na Itália contra os godos. Então, como ele estava fazendo a guerra de lá, esse daqui não precisou entrar. Mais ou menos isso, né? Isso deve responder a tua primeira pergunta. Foram duas perguntas que Dante faz aqui, né? Dante falou assim no canto anterior, vejo bem como te aninhas na própria luz que mais intensa fica quando sorris. Mas não sei quem és, alma digna, nem porque estás nessa esfera cujos raios são ocultos aos homens. Ou seja, quem é você e o que você está fazendo aqui, nessa esfera? Foi essas duas perguntas que ele fez, né? Então, ele se apresentou aqui. Então, isso já respondeu a tua primeira pergunta. Mas a forma como eu a respondi me leva a fazer um comentário adicional, para que tu vejas que quão pouca razão têm os que se movem contra o signo sagrado do império, tanto que se apropria como quem a ele se opõe. Ele diz assim, veja quanta virtude lhe fez digno, continuou Justiniano, desde que Palas morreu para dar à águia seu primeiro reino, então o emblema do império que representava a águia. Então aqui ele já se apresentou. Então aqui ele traz um relato sobre todas as pessoas que passaram no reinado desde Roma, do reinado e como esse reinado foi passando de um para o outro. Às vezes por causa de guerras, de batalhas, às vezes por sucessão. E sempre as pessoas motivadas em fazer e imperar a justiça.
E depois, lá no final, ele explica isso, que sim, o coração deles era motivado pela vitória, pela fama, pelo sucesso em todos os seus empreendimentos. Mas os bons líderes também estavam acompanhados pelo senso de justiça, pela vontade da justiça, de que se imperasse e reinasse a justiça no reino, né? Nesse sentido. Então, ele fala sobre Palas, que morreu para dar à águia seu primeiro reino, a águia que é o sinal que representava o emblema do império. Ele fala sobre Palante, que é companheiro de Enéas, sobre Enéas, sobre Alba, que é a cidade fundada por Ascânio, que é filho de Enéas, sobre o combatimento dos Horácios contra os Curiáceos, o rapto das mulheres dos Sabinos efetuados pelos romanos, e depois a Lucrécia, mulher de Colatina, que foi violentada por Taquínio, daí o resultado da rebelião dos romanos contra a monarquia, e para imperar, para a vingança e a justiça, né? Nesse sentido, fala do Breno, general dos Galos, Pirro, rei do Épiro, e ambos que invadiram a Itália, e depois Décio, pai, filho e neto, que morreram pela pátria, né? Nesse sentido, Fábios, ilustre família romana, Torquatus, Quíncio, e assim por diante. Fala sobre Aníbal, general contaginês, que invadiu a Itália, e assim por diante. Então ele conta toda uma história ali sobre todos os reinados. Daí fala sobre Augusto, que invigou a morte de César, e Cleópatra, rainha do Egito, que suicidou-se no veneno de uma víbora. Tito, que destruiu Jerusalém, cujos habitantes tinham crucificado Jesus Cristo. Dante traz aqui muito isso. Ele fala que a vingança, Dante traz muito na obra dele que Tito, o Império de Tito, foi, na verdade, quem vingou a morte de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque Tito foi que dominou, então, o povo de Jerusalém e trouxe a vingança, então, nesse sentido, pelo mal que o povo de Jerusalém cometeu contra o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, já que foi o povo de Deus que pediu para Pôncio Pilatos a morte de Jesus, né? Entre Barrabás e Jesus, eles escolheram a soltura do Barrabás. Quando Pôncio Pilatos perguntou o que eles queriam fazer com Jesus, eles pediram: crucifica, mata-o. Então, logo depois de um tempo da morte de Jesus, o Império de Tito foi quem avançou e dominou sobre Jerusalém, trazendo então a vingança, né, do mal que eles cometeram contra o Filho de Deus, porque parece que o povo de Jerusalém ele sofreu nesse sentido. Então, o Dante traz muito isso na sua obra. Aí o Desidério, o último rei longobardo, que foi derrotado pelo Carlos Magno. Carlos II de Anjou, o chefe do partido guelfo. E, por fim, ele pega e fala também sobre o Romeu, né? O Romeu, que foi um senhor que, segundo conta G. Villani, foi administrador do Raimundo Berenguer, conde de Provença, que aumentando-lhe, ali já tem um conto ali, né, uma história ali da parte ali da Provença ali, da região onde Dante morava, né, que aumentando-lhe o patrimônio, conseguindo casar as filhas do Raimundo com 4 reis, ele foi caluniado e não quis mais ficar na corte de Provença, e velho e pobre desapareceu. Então, no fim, ele pega e fala isso, né? Tudo isso é pouco e obscuro se não considerarmos essa história à luz dos olhos limpos do coração puro, como aparece na mão do terceiro César, a divina justiça. Né? Essa pequena estrela onde estamos é a casa dos bons espíritos que foram ativos em suas boas ações, ele explica, e que buscavam fama e sucesso. Como nosso desejo segue tais ambições, desviando-se assim do verdadeiro amor, seus raios chegam aqui com menor intensidade. Ou seja, era uma ambição, era uma vontade, era uma busca não tão pura assim, mas gerou muito bem. Mas esse equilíbrio entre o mérito e a recompensa só nos traz alegria, e não vemos maior ou menor. A justiça viva modera a nossa vontade, ou seja, a justiça ainda impera sobre eles. Assim como diversas vozes mesclam-se em doces notas, aqui os diversos graus em cada esfera giram nos céus em harmonia. Essa estrela também irradia o brilho do Romeu, e aí ele conta essa história do Romeu, cuja grande obra jamais foi recompensada.
esses ainda foram recompensados, ainda viveram um pouco de fama e sucesso, ainda são famosos até hoje. Mas Raimundo, mas ele tá meio que querendo dizer assim, Romeu foi administrador de Raimundo, conde de Provença, aumentou o patrimônio, conseguiu casar as filhas de Raimundo com 4 reis, só que ele foi caluniado e morreu pobre, mendigando, dia após dia. E ele fala assim, se o mundo soubesse da bondade que habitava em seu coração enquanto mendigava dia após dia, mais o louvaria. Então, ele está dizendo, nós recebemos os nossos louvores e recebemos até hoje, mas melhor seria, mais justo, mais puro seria se a gente fosse como Romeu. Então, é nesse sentido aqui que Justiniano está falando sobre, sim, a força do desejo, da ambição, que motiva a buscar e fazer, só que às vezes, sim, eles estão acompanhados pela justiça, modera ali a vontade, é o que eles querem. E quando eles obtêm a fama, o poder e o sucesso, eles fazem com que a justiça seja imperada. Mas eles também têm essa busca pela fama e pelo sucesso. Então isso torna essa busca não tão pura quanto poderia, né? Se talvez não tivesse essa vontade, né? Essa outra vontade, essa outra ambição de fama e sucesso ali com eles. Então ele fala sobre isso, ele fala sobre reino após reino, império após império, né, e tudo mais. Então, é muito interessante, desde o começo lá de Roma, né, de Enéas, e até ali o Carlos, né, com os guelfos. Não deixe que este novo Carlos com os guelfos a destruam, ele fala. Carlos de Anjou II. Então, ele vem vindo fala sobre Carlo Magno, fala sobre César, sobre Marcos, sobre Cleópatra e assim por diante. Então é muito, 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 muito interessante esse canto. Então ele fala sobre a importância também do império seguir, né, a luz da fé, a luz da palavra de Deus, né, seguir unido ali, né, o poder e a fé juntos para guiar e fazer. Então no caso do reino, realmente a justiça, realmente o que é bom, o que é verdadeiro, né? Assim como esse que está aqui, porque foi justo, mas mais do que justo, teve fé e seguiu a palavra de Deus. Através da fé e do esclarecimento do Santo Agapto. Então, ele fala, eu acreditei no que sabia pela fé e agora vejo claramente, como tu viste, que todas as contradições são falsas e verdadeiras. E quando aceitei a Santa Igreja, Deus, na sua graça, me inspirou na alta tarefa, a qual dediquei todas as minhas forças. No caso, ele fala que a partir dele, ele, pela inspiração divina, removi das leis romanas o supérfluo e o vão. Então é essa a importância de um rei, de um imperador, de um governante sobre o poder, sendo e seguindo a Deus, a fé em Deus, a sabedoria divina, para que realmente elimine, né, do governo, do poder e do reinado, tudo aquilo que é supérfluo e vão, e foque realmente naquilo que é a necessidade, naquilo que é o importante, naquilo que é prioridade e naquilo que é bom para todos, no bem comum. Então ele termina nesse sentido falando exatamente isso, tudo isso, né? As pessoas que aqui foram ativas em suas boas ações em busca do bom, do bem comum, e que buscavam também fama e sucesso, né? Como o desejo segue tais ambições, desviando-se assim do verdadeiro amor, seus raios chegam aqui com menor intensidade. Mas que fizeram sim o bem enquanto estavam no poder. E todo o mal que talvez fizeram também foi vingado. Que daí entra, né? Reinado, toma reinado. É aquele negócio, desde de Caim e Abel, que o ser humano, a humanidade, digamos assim, concebeu sobre si uma maldição. Se você matar, você morrerá, né? Se por uma espada você mata, pela mesma espada você morrerá. É o que Jesus disse para Pedro. Pedro, mas e a sua espada? Não sabe que se pela espada você matar, pela espada você será morto? Então, tudo aquilo que você faz, você recebe. Então, todo reinado, todo rei, todo império, todo imperador, que no caso faz coisas ruins, né? Que nem ele fala sobre Tito, que fez a justiça ao povo
de Jerusalém por ter matado Jesus Cristo. Então, nesse sentido, de a vingança tarda, mas não falha. Né? Mas voltando, mas assim, esses pensamentos, assim, né, digamos assim, dessa época, é mais voltar também para aquele olho por olho, dente por dente, né? Jesus já vem no Evangelho, no Novo Testamento, falando uma coisa diferente, né? Mas, às vezes, diante do poder, né, os homens que estão no poder, eles têm que decidir fazer coisas, às vezes, que realmente são importantes e que são necessárias, né? E, às vezes, essas coisas não são tão boas, mas a gente percebe o que é bom, o que é ruim pelos frutos. As pessoas não ficam eternamente sob o governo. E dependendo da forma como você reina, como que você leva o seu império, vai ser o destino seu diante do império. Então a gente vê muitas pessoas que reinaram muito felizes, sucedeu filho e neto e papapá, o poder, mas tem outros que não. Tem outros que vieram outros povos de outras raças e literalmente tomaram o reinado e o poder, né? No caso desse sentido da vingança e se fazer justiça. Então é nesse sentido desse cuidado, né? Isso também remete muito para aquele pensamento, né? Olho por olho, dente por dente. Aqui você faz, aqui você paga. Mas Jesus também traz o seu evangelho, né? No Novo Testamento, que não é bem assim que funciona, né? Não é isso que ele queria. Mas diante do poder e do reino e do bem comum e da justiça, os homens, os reis, os governadores, os impérios, às vezes precisam tomar certas medidas e certas decisões que a gente vai ver se realmente foi bom ou ruim com os seus frutos, né? E com aquilo que eles vão colher, ou seja, as suas consequências. Então, a importância de sim, todo líder, todo cargo, todo governo ser vivido, toda liderança, todo cargo, todo governo ser vivido nesse sentido em sentimento de justiça, de boa ação, buscando o bem comum a todos, mais do que fama e sucesso. Que nem Jesus fala, segui o meu exemplo, né? Se vocês querem realmente viver me seguir, siga o meu exemplo. Eu sirvo. Jesus serve. Jesus serve. Eu escutei num filme ou num vídeo, não sei onde que eu vi. A vida é bela. Deus serve os homens, mas ele não é servo dos homens. Ele serve os homens, mas ele não é servo dos homens. Então, é nesse sentido que eu queria passar aqui para vocês. Todo cargo de liderança, de poder, de governo serve para servir os outros. Buscar o bem comum a ambos, a todos. É isso, né? E não ser servido. O líder não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Então é nesse sentido. Então é isso. Eu fico por aqui. Deus abençoe vocês. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Ok? E, se Deus quiser, próximo canto nós estaremos aqui para adentrar sobre mais histórias. Ok? Deus abençoe você e até mais.